Parabéns, Wilson. Parabéns pela apresentação. Na correria, eu sei que você deu um show aqui de mostrar para a gente essas imagens de microbolhas. Muito legal, um trabalho que você vem fazendo há muito tempo aí, que não muito tempo, 8 anos, mas que vem demonstrando resultado inovador no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem aí 15 minutos, né, os tempos foram adequados, e acho que vale a pena abrir para vocês também fazerem algumas perguntas, dúvidas em ser geral, em diagnóstico, em tratamento, focados no eco, no BNP, e também no ultrassom, e também nas clínicas de C, resultados, se alguém tiver alguma experiência aqui, também estamos abertos. Só falar o nome, pegar o microfone que está ali atrás, falar o nome, de onde é, e fazer a pergunta, por gentileza. Antes de mais nada, parabéns pela apresentação de todos. Meu nome é Marcos, sou de Curitiba. A pergunta que eu gostaria de fazer para o Dr. Wilson, né, dentro da realização do eco de estresse fisiológico, estresse físico, o fluxo diastólico normalmente não é incorporado a essa avaliação. Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta seria, muitas vezes a gente tem no consultório aquele paciente que a gente faz o diagnóstico de insuficiência cardíaca, vê que a relação E' está aumentada, então você tem um valor. Aquele paciente que descompensa, eu tenho que buscar o mesmo valor, seria uma ferramenta útil para eu comparar ele numa situação de insuficiência cardíaca estável, descompensou, aquele valor pré-internamento, quando ele estava compensado, seria um valor a ser alcançado novamente? Será que esse seria uma ferramenta de utilização, de manejo? Muito obrigado pela pergunta. Eu sou fã, inconteste, de eco de esforço. E para quem pensa que eco de esforço na cardiologia é só para quem pode exercitar muito, tá muito errado. Eu já cheguei a fazer eco de esforço em senhoras de 90 anos. E falou, não vai fazer eco, a senhora anda, então vem cá. Nós não vamos fazer dobutamina, nós vamos fazer esforço. Então, é um exame que mostra o que está acontecendo com o coração, né? E, nesse sentido, explica a dispneia. Está no guideline da Sociedade Americana de Eco. É que as pessoas, às vezes, não fazem, ou não tem tempo, não é uma crítica, porque o nosso sistema de saúde é complexo, né? Mas você pode avaliar em 100% dos ecoestresse, seja lá com dobutamina ou com esforço, 5 a 10 minutos depois do esforço físico, a relação é E'. Então, você compara isso antes, que é um negócio que você faz em 30 segundos, espera 5 minutos, a frequência caiu abaixo de 100, você mede de novo. Se essa relação tiver 20% acima do que estava no basal, isso significa que tem algo aumentando as pressões de enchimento desse paciente. Pode ser uma cardiomiopatia, pode ser uma doença coronária. Então, é algo de valor, tem implicação terapêutica. Então, quando você nota a regressão dessa relação, isso quer dizer que a pressão caiu, a pressão do átrio esquerdo, né? Isso é pressão de átrio esquerdo. Mas tem um dado que é muito mais simples, que é o volume do átrio esquerdo. Eu vou contar aqui um caso rapidamente, para não tomar o tempo dos colegas. Eu fiz um exame do Dr. Lu, de um paciente dele, recentemente, que eu tinha feito 2 anos atrás, paciente coronariopata, conhecido, coronários com remodelamento excêntrico, nenhuma estenose grave. Score de cálcio 445, lembro que foi agora. Fiz o eco de estresse dele com microbolha, não tinha defeito de perfusão. Falei, bom, não deve ter nenhuma isquemia grave. Só que teve um negócio, o átrio esquerdo desse paciente, em 2 anos, saiu de 38 e foi para quase 50. Medi umas 3 vezes, aumentou. Tem algo errado acontecendo. Eu falei, Lu, repete o score de cálcio. O Lu repetiu 1.500. Então, assim, um paciente que faz aquela aterosclerose com remodelamento concêntrico, e, obviamente, esse paciente, quando faz esforço, muitas vezes o método de imagem ele não tem a precisão para te mostrar sutilezas da isquemia que esse paciente está tendo, mas o volume do átrio esquerdo está mostrando que a história desse coração não está sendo boa. Então, são medidas simples, mas que têm uma utilidade gigantesca para o clínico. Obrigado, Wilson. Obrigado pela pergunta. Acho que eu vou fazer uma pergunta aqui para o Múcio, inicialmente, depois para a Lívia. Múcio, existe alguma coisa hoje estabelecida, né, você mostrou aí que são muito experimental, mas que possa ser usada já, não em vez do BNP, que possa ajudar na especificidade do BNP. O BNP tem uma especificidade legal, a gente sabe que aquele paciente que tomou diurético, o BNP cai lá embaixo rapidamente, né? Então é um marcador que
que é muito feliz nascer no congesto, mas ele tem interferências aí, outras interferências. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre isso e se tem algum marcador em pesquisa que pudesse substituir o BNP para a gente ser mais ainda, sensibilidade maior, especificidade maior. Obrigado pela pergunta, mas acho que é uma questão importante, porque o BNP não é um exame perfeito. Ele sofre várias interferências. Então, se o paciente tem insuficiência renal ou uma disfunção ventricular muito grave, o BNP vai estar alto permanentemente. Então, tem pacientes que têm, por exemplo, NT-proBNP de 4.000 e você não consegue abaixar menos de 3.000. Nem tirando líquido, né? Hã? Nem tirando líquido. Nem tirando líquido. 3.000 é a base dele. Se ele vai num hospital ou num pronto-socorro em que com falta de ar, ele vai ser dosado e vai estar ali nos 3.000. E não vai diferenciar se é uma dispneia de origem cardíaca ou uma dispneia de origem pulmonar, por exemplo. A segunda coisa é que, em indivíduos idosos, o NT-proBNP ou o BNP estão mais altos e com algumas situações em que ele cai, em que ele diminui, que é no indivíduo obeso. O indivíduo obeso tem, para o mesmo nível de congestão de um não obeso, um nível de BNP ou NT-proBNP menor do que no paciente não obeso. Isso é uma dificuldade, especialmente nos pacientes que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, onde a obesidade é uma causa da insuficiência cardíaca. Então, a gente também perde o parâmetro. Eu atendi outro dia um paciente com dispneia e ele tinha um NT-proBNP cujo limite superior de normalidade é 135, ele tinha 43, mas um obeso grau 3. E agora, isso é congestão ou não é congestão, né? Então, esse exame é muito bom, foi o que de melhor apareceu ultimamente, mas ele tem limitações. Adicionalmente, nenhum outro exame passou a sobrepujá-lo em termos de área sobre a curva, ou de maior especificidade, ou de maior sensibilidade. O exame que chegou mais perto foi o Mid-Range Pro-ANP. O Mid-Range Pro-ANP é uma fração central da molécula do ANP, que é um peptídeo natriurético produzido no átrio. O ANP tem uma meia-vida de minutos, então ele é difícil de ser dosado. Mas o Mid-Range Pro-ANP tem tem kits para que sejam feitos. Então, se eu pudesse dizer que qual é que está o mais próximo de um desenvolvimento ou que se usar junto com o BNP, eu diria que também é um peptídeo natriurético, mas é um precursor do ANP. Obrigado, Múcio. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão eu vou fazendo. Lívia, eu queria que você falou tão bem do tração pulmonar e mostrou um paraíso para a gente, né? É uma pena que no consultório não é esse paraíso, e você falou que é super barato e é fácil, né? É barato para quem já tem o equipamento, né? Sim. Vamos dizer, né? Para quem já tem um eco, né? Mas o clínico não tem um eco. O clínico não tem um eco. Então, esse mesmo point of care aí que o Wilson ensina e faz muito bem para o cardioclínico geral, né, ter no consultório dele, ver a fração de ejeção, ver se é hipertrófico, se não é, o básico. Esse mesmo aparelho faz ultrassom pulmonar e você troca o transdutor. Explica um pouco melhor para a gente, tem muito clínico aqui, eu sou clínico, eu não faço imagem, né, o Múcio é clínico. Então, vale a pena ter no consultório um aparelho desse, transdutor, para complementar a nossa consulta, vamos dizer assim? Sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida disso. Como
o professor Wilson também falou muito bem, é claro que existe um investimento inicial num pocket que não é desprezível, sem dúvida nenhuma. Você pega um pocket hoje, ele sai, dependendo do modelo que você escolher, né? Ele sai na faixa em torno de entre 10 e 20 mil reais inicial. É um preço caro, mas é algo que dá para pagar, é um investimento muito bom que você Muito faz. valor, né? Porque ele agrega muito valor à sua consulta, né? Então, e você pode repassar isso no final, no preço da sua consulta, porque você está examinando um paciente e você está trazendo uma maior segurança para ele, inclusive. O convênio não paga, mas você cobra. Mas você pode cobrar, né? Então, assim, por um lado, eu acho que dá para fazer, tá? E a formação para esse indivíduo é demorada ou é rápida? Oi, desculpa? A formação para ele. Então, aí que tá, né? Sem dúvida, o Eco Point of Care tem uma curva de aprendizado muito maior, tá? Então, eu diria que o que tem dos estudos mostram que, para poucos, você precisa de cerca de uns 100 exames, mais ou menos, supervisionados, assim, para você ter uma boa mão de fazer janela básica e conseguir, pelo menos, as coisas mais importantes ali de medidas, né? Mas diferenciar um paciente que tem uma fração de ejeção normal de um doente que tem uma fração de ejeção muito reduzida, isso é bem fácil. Isso em pouquíssimo tempo você consegue pegar. Então, isso já ajuda alguma coisa. Agora, o ultrassom pulmonar não. O que os estudos mostram é que é cerca de 10 exames. É muito pouco. É pouco. É muito pouco. Então, se você já é uma pessoa que estava tendendo a comprar um point of care, pensando no Eco Point of Care, faça isso por causa do ultrassom pulmonar. Porque ele vai agregar para você muita coisa, principalmente no manejo da IC, que a gente vai ver com muito mais sensibilidade e especificidade essa questão de congestão pulmonar, né? A gente viu que, por exemplo, o NT-proBNP, ele tem um enorme valor, mas ele tem uma especificidade que não é muito alta, pensando nesses casos em que o Múcio disse, em que ele pode subir, que não necessariamente isso é congestão pulmonar, e ele vem somar isso, né? Ele vem somar essa propedêutica. Então, e outra, né? Às vezes você está dentro do consultório, você não vai colher o exame do doente, né? Então, é uma excelente forma de você avaliar se esse paciente é um paciente que está bem compensado ou não. É muito fácil de aprender, qualquer curso de um fim de semana, você sai de lá razoável para fazer ultrassom pulmonar, o eco precisa de mais dedicação. Mas o ultrassom de pulmão, sem dúvida nenhuma, em um fim de semana você aprende e dá para aplicar muito no dia a dia. Para quem cuida de doente com insuficiência cardíaca, eu não tenho dúvida que ele agrega. E o eco, Wilson? Eu vou até complementar o que você está falando, vou contar uma experiência minha pessoal na pandemia. Em março de 2020, uma das vezes que o professor Roberto Calil me acordou, falou, você vai fazer, domingo, você vai atender um paciente meu que está com febre, ele tem uma próstase, pode ser endocardite. Bom, abri o consultório no domingo, fui lá, fiz o exame desse paciente, não tinha nada na prótese, sem máscara. Falei para ele, senta. Sentou na maca, fiz um ultrassom pulmonar, linha B dos 2 pulmões. Falei, lascou, né? Liguei para o Calil e falei, acho que é Covid. Aí era Covid, o paciente internou, eu não peguei. Então, assim, acrescenta muito, muito. E no eco de esforço também. Eu, muitas vezes, faço um eco de esforço, acabo o exame, o paciente dá tempo tranquilo, não precisa de ter pressa. Quando o paciente for sair da maca, encosta o transdutor nas bases pulmonares, vê se tem linha B, se tiver edema pulmonar. Então, assim, completa demais a avaliação clínica. E não é, assim, é o preço de um eletro hoje, se você for pensar, um aparelho desse. E aqui só vou colocar a praticidade. Tem aparelhos que precisam de carregador. Isso aí traz uma confusão, é difícil para o clínico, às vezes. Tem alguns aparelhos que ele carrega na bateria do celular. Então, assim, você anda literalmente com o transdutor e um cabinho, você conecta no celular, aperta o aplicativo, está lá a imagem. Então, e juntar isso a um BNP Point of Care também, né, Múcio? Virou. E um bom clínico, né? E um bom clínico acabou, né? A gente consegue fazer o diagnóstico, acompanhamento, o tratamento, né? E diminuir reinternação e melhorar a mortalidade, otimizar os 4 fantásticos, né? Que é o que a gente quer fazer em menos de 30 dias.
e dar diurético precocemente antes desse paciente encharcar para descompensar, que é a base do processo exatamente isso. da sobrevida, né? De evitar que o paciente descompense, né? Não, exatamente isso. Eu esqueci de comentar que foi uma das suas perguntas, é que assim, você consegue fazer ultrassom pulmonar com qualquer transdutor. Essa que é a verdade. Então, você quer olhar, eu tenho som linear porque tem procedimento lá na clínica que eu trabalho que fazem infiltração, então tem um probe linear. Dá para fazer. Ah, não, eu tenho só o probe de eco e dá para usar esse? Dá para usar. Não, eu tenho um ultrassom de abdômen porque tem, sei lá, gineco na minha também. Dá para usar qualquer. O único que não dá é o transvaginal. Esse aí eu nunca tentei. Mas os outros dá. E por que as operadoras, Wilson, você que tem uma experiência grande aí, e muitos também, né? Por que as operadoras não fornecem, no bom sentido, ultrassom, um eco, a esses cardiologistas ou a esses médicos que estão nos seus consultórios, porque você diminuiria a reinternação, você diminuiria uma série de processos, otimizaria mais rápido droga, melhoraria o diagnóstico. E Falta de conhecimento das operadoras, porque se as operadoras tivessem, acho que esse tipo de conhecimento, eles estariam pegando gente para colocar o aparelho dentro do consultório de cada clínico. Porque só o que eles economizam de uma internação já paga o equipamento. Total. Sem razão. Múcio, e o que você acha desse processo? O medo das operadoras, eu lidei muito com isso durante muito tempo. O medo das operadoras é que, quando a gente faz um procedimento, a gente não desfaz outro procedimento. Então, por exemplo, encontra linhas B, vai pedir um eco. Ou, como o Wilson falou, encontra linhas B, vai fazer uma tomografia de tórax. Para os convênios, eles não entendem que um procedimento pode levar a não haver outro. Eles entendem que um vai somar a outro. Entendimento, por favor. Errado, né? Mais uma pergunta para o Dr. Wilson. Quando eu tinha comentado a questão da avaliação do fluxo diastólico, né, hoje, cada vez mais, eu acho que principalmente as novas gerações têm buscado o aprendizado na ecocardiografia, né? A gente tem uma clínica, a gente tem um grupo lá e todos lá, né, estão afeitos, de certa forma, à metodologia. Então, é cada vez mais comum a gente ter aquela avaliação daquele paciente que, eventualmente, com disfunção, fração de ejeção preservada, que a gente vê que tem uma relação linha elevada, mas você está no paciente basal. Ele tem já uma alteração. Descompensou. Seria um valor a ser buscado no pré-alta, o valor anterior? Tem uma correlação ou... Essa relação em linha não é uma coisa assim tão simples, porque tem alguns critérios onde ela não funciona, tá? Mas pensando no indivíduo sem prótese, sem muito cálcio mitral, a resposta está correta. Você vai buscar a reversão. Da mesma forma que a gente, por exemplo, quando você opera um paciente com prolapso de insuficiência mitral com um átrio esquerdo grande, se o átrio não passou de 60, tem uma probabilidade muito alta que esse átrio vai voltar a ficar normal, porque a pressão cai, se a injúria ela não é tão longa, as condições se revertem, né? Então, isso é esperado. Mais alguma pergunta? Por favor. O paciente pegou o avião ou não? Perdão? O paciente pegou o avião ou não? Boa pergunta. Pegou o avião. Não, ele pegou o avião. Ele não tinha dor, ele está quadro estável, né? Ele estava com doença coronariana crônica. Pegou o avião, Não prendemos ele para operar nada, não. Eu deixei ele embora. Só orientei ele a moderar nos esforços, né? E, na verdade, se nós conseguirmos ter esses clínicos, né, ou que possam fazer tanto encontrar as belinhas ou um eco point of care junto em lugares específicos, você acaba montando uma clínica de C, né? Você acaba montando, né, com o resultado disso, conectado ao paciente, né? Hoje, mandado toda essa informação para o colega e esse colega conectado ao paciente. É o que nós fizemos na Covid, né? Muito por teleconsulta e pode ser uma abordagem muito grande, né? Falando um pouquinho de operadora de saúde, eu acho que eu concordo 100% com o Múcio. Eles ficam pensando que um vai jogar o outro, depois o outro, depois o outro, mas eles não estão acostumados
com um raciocínio simples de velocidade do diagnóstico e da implementação sem terapêutica, dúvida. que isso tem um valor Enorme. gigantesco, que eles não veem isso. Então, eventualmente, pode até levar um ao outro, mas se você fizer tudo isso em 48 horas e o indivíduo estiver plenamente medicado, E compensado, com o quarteto fantástico, acabou, ele não vai internar, não vai... Então, Evita essa a é a... reinternação. Mesmo gerando um outro exame naquele Não tem momento. problema, é isso que eu acho que falta um pouco disso. Um exame a mais com menos reinternação já valeu, né? Sem dúvida, sem dúvida. Alguma coisa a mais, Múcio? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, a paciência de vocês até essa hora, cumprimentar a todos da mesa e tenham um bom dia.